paz, igreja. Aproximadamente 14 anos, essa igreja iniciou o estudo da Bíblia com base nas revistas. A primeira revista era a Bíblia. E agora nós estamos retornando com outra revista a falar sobre o assunto. Eu queria saber quem de vocês tem uma Bíblia em papel? Quem de vocês utiliza aplicativos? Bom, a primeira coisa que eu queria falar, eu sou da área de TI e nós precisamos de uma Bíblia em papel. De que seja para... nada impede a gente utilizar aplicativos, vir com aplicativos, mas nós precisamos ter em casa uma Bíblia em papel. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o Salmo 119, ou seja, e claro que o Salmo 119 fala sobre o quê? Sobre a palavra do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119. Nós vamos iniciar agora o estudo deste salmo, que é o maior salmo do saltério. Vamos ficar em pé, por gentileza. Apenas esses 8 versículos que não vamos ler. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os nossos passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graça com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desamparais jamais. Amém. Vamos orar. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Bendito Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos ensina a tua palavra, nos ensina os teus preceitos, nos ensina a amar a tua lei, para que possamos ter uma vida feliz nesta terra. Senhor, ajuda-nos, abençoa esta escola bíblica dominical, abençoa a igreja. Permite que ela ouça, medite na tua palavra. Em nome do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, nós oramos. Amém. Vamos nos sentar, por gentileza. O Salmo 119, ele se inicia com a palavra bem-aventurados, que significa o quê? Felizes. Muito felizes, ser mais do que feliz. O vocábulo bem-aventurado vem do termo grego makariori. O termo é traduzido como feliz, bendito, recebedor privilegiado do favor divino ou abençoado. Se eu perguntar aqui para vocês, vocês sabem o que é felicidade? Vocês querem ser felizes? A resposta provavelmente de vocês, da maioria, é sim. Queremos ser felizes. O
Salmo 119 vai nos ensinar como ser bem-aventurados. Agora, provavelmente quando eu fiz essa pergunta, cada um de vocês pensou uma coisa diferente. Alguém pensou na saúde, alguém pensou na sua família, alguém pensou na igreja, alguém pensou na prosperidade financeira, na sua casa, nos seus filhos, nas suas famílias. Mas o conceito que está nas nossas cabeças é um conceito normalmente segmentado. E é diferente do conceito de felicidade que tem na Bíblia. Não é isso que está nos sendo proposto em tendo obediência à lei. Uma das melhores orações que nós temos foi a que uma criança fez agora. Deus, ajuda-nos a ser obedientes à tua lei. Só isso. A felicidade é um tema importante para o homem, é um tema importante para as religiões que tem no mundo. E normalmente é um ponto focal de qualquer religião que a gente estudar. Só que cada uma trata a felicidade de uma forma diferente e provavelmente parcial, e que não é o que a nossa Bíblia nos coloca. Todas essas felicidades que nós mencionamos agora são restritas. Significa que elas estão relacionadas com um determinado aspecto da vida. Elas não são a felicidade da vida, mas são felicidades relativas a alguma questão da vida. Alguma questão específica. Quando a Bíblia fala de felicidade, ela não trata dessas áreas específicas da nossa vida. Ela aponta o homem como feliz. O que a Bíblia faz? Ela nos registra como felizes ou não felizes. É um estado. Felicidade é um estado, segundo a Bíblia. É por isso que quando a Bíblia fala em bem-aventurança, ela não está tratando a questão financeira, ela não está tratando a questão de saúde, ela não está tratando das questões familiares, ela não está tratando das questões de moradia, de profissão. Na Bíblia, a felicidade é um estado, é uma situação. Você é feliz ou você não é feliz. Amém? E a referência que os salmos nos dão a respeito de felicidade tem relação direta de como a gente se relaciona com a lei de Deus. Então, quando há uma relação direta entre o conceito de felicidade que a Bíblia aponta e a palavra do Senhor. Amém? E para isso, vamos iniciar a ler algumas coisas aqui nos livros de Salmo. E vamos ver que desde o primeiro Salmo é assim. Salmo número 1, vamos lá no Salmo número 1. Depois a gente vai voltar aqui no Salmo 119. Salmo 1, versículo 1. Vamos ler os versículos 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que nós queremos para nós. Amar a palavra do Senhor. Meditar nela de dia e de noite. E nós estamos aqui para tentar estabelecer isso nas nossas vidas.
Iniciamos com a aula anterior, que fala sobre a palavra de Deus, e estamos com esta segunda aula que a revista nos orienta. Medita na lei de Deus de dia e de noite. Essa é a felicidade que está registrada nas nossas Bíblias. A bem-aventurança é um tema muito claro nos Salmos. Esta é a vezes traduzida como felizes, porque é o mesmo sentido. Plenamente feliz é o bem-aventurado. Tem a ver com a forma como aquela pessoa se relaciona com a lei de Deus, e não é diferente aqui no Salmo 119. Bom, mais na frente, nesta aula, a gente vai estudar a belíssima estrutura desse salmo, notando-se que este é o mais longo capítulo da Bíblia, composto por 176 versículos. O tema principal do Salmo 119 é a exaltação à lei de Deus, expressa em um conjunto de seus sinônimos. Que sinônimos são esses? Mandamento, preceito, palavra, ordenança, testemunho, decreto, tudo isso remete à lei do Senhor. Cada um dos 176 versículos é uma declaração de amor e comprometimento com a palavra de Deus. Mesmo tratando de um só assunto, aqui são encontradas declarações de todo tipo, aqui no Salmo 119. Há expressões de confiança em Deus, de adoração, de ação de graça, e há também súplica e lamentações. Já se disse que o Salmo 119 mostra a lei de Deus, abrangendo todos os aspectos da vida humana, ou como se diria em nosso alfabeto, tudo de A a C, do alfa ao ômega, do Aleph ao Tou. Amém? É por isso que o Salmo 119 ganha uma estrutura semelhante ao livro de Provérbios. Vocês já leram o livro de Provérbios e vão vindo os provérbios que nos fazem refletir em relação a questões da nossa vida, né? Cada provérbio, no caso aqui, fazendo paralelo, cada versículo, estamos falando dos 176 versículos do Salmo 119, é um ensinamento diferente em cada versículo, ao ponto do pastor puritano presbiteriano inglês Thomas Manton ter desenvolvido 176 pregações a partir do Salmo 119, ou seja, uma pregação para cada versículo, com ensinamentos específicos em cada um desses versículos. Olha a riqueza que é o Salmo 119, convido-vos a desfrutar ele com calma em casa. Amém? O Salmo 119 é o maior de todos os poemas do livro de Salmos, bem como o maior texto da Bíblia. Ele tem semelhança com o Salmo 19, que nós já lemos aqui. Um poema menor que mostra a beleza da lei no contexto da criação divina. Bom, nós vimos na aula anterior que tratava da palavra do Senhor, o Salmo 19. Vamos ler um pedaço do Salmo 19. Salmo 19. Vamos ler dos versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito
ouro depurado, e são mais doces do que mel e o destilar dos favos. Olha o que fala aqui nesse texto. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida, ela é verdadeira, ela é desejável, ela é doce. Amém? E aqui nós já vamos entender a construção do irmão maior do Salmo 19, que é o Salmo 119. Então, qual é a estrutura desse Salmo 119? Ele utiliza sinônimos da palavra lei. Só nesse texto a gente vê aproximadamente, vemos 6 palavras que representam a palavra do Senhor. No versículo 7, lei, testemunho. No versículo 8, preceitos, mandamentos. No versículo 9, temor, juízo. Tudo isso é sinônimo de palavra de Deus. Amém? Nós vimos na primeira aula da revista de Salmos, ministrada pela professora Salma, que o livro de Salmos se divide em 5 livros e que há 6 temas principais no livro de Salmos. A revista organizou 2 aulas para cada tema. O primeiro tema, exaltação à lei de Deus. Hoje é a segunda aula. Na próxima aula nós vamos ver o segundo tema, que é salmos messiânicos de exaltação à realeza. Depois teremos o outro tema, celebração da vitória e confiança em Deus. Depois salmos de culto e louvor. Depois salmos de exaltação a Deus e ações de graça. E finalmente salmos de lamentação e precatórios. Como nós falamos, são 5 livros que formam o saltério. Do versículo 1, do Salmo 1 ao Salmo 41, é o primeiro livro. Aí temos o segundo, do 42 a 72, do outro, do 73 a 89, e o quarto, do 90 ao 106, e o quinto, do 107 ao 150. O Salmo 119 faz parte desse quinto livro de Salmos. Amém? O Salmo 119 é uma canção precisamente estruturada em forma de acróstico. O que é um acróstico? O acróstico pode ser definido como uma composição poética em que cada verso inicia com uma das letras de alguma palavra, por exemplo, que lhe serve de tema. Nós já vimos um acróstico que refere ao calvinismo, né? Que é o tulip. Então, o T é total depravação, o U, a eleição incondicional, o L, a expiação limitada, o I, a graça irresistível, e o P, a perseverança dos santos. Amém? No caso específico do Salmo 119, é um acróstico do tipo alfabético, ou seja, ele utiliza todas as letras do abecedário. É claro que não é o abecedário português, é o abecedário hebraico. Então ele vai do Aleph, Beta, e termina em tal, mas a gente sente, são parênteses. Quando a gente fala Aleph, a gente associa com o A, não tem nada a ver. O som, os 22 símbolos do alfabeto hebraico são todos consoantes. Esse é o abecedário, alfabeto hebraico antigo. É claro que evoluiu, aí teve uma evolução que foi para 26 símbolos, aí depois começaram a colocar pontinhos para expressar as vocais, mas no hebraico antigo nós estamos falando de 22 letras, e
O Salmo 116 foi estruturado dessa forma. Para cada letra do alfabeto hebraico, 22, são apresentados uma estrofe. Cada estrofe é composta de 8 versículos e esses 8 versículos se utilizam de sinônimos da palavra da lei. Mandamento, preceitos. Então, essa é a estrutura do Salmo 119. Se nós multiplicarmos 22 por 8, nós teremos 176. São os 176 versículos que compõem o Salmo 119. Existem 3 livros na Bíblia que contêm acrósticos alfabéticos. Temos salmos com estrutura perfeita de acróstico, que são o Salmo 37, o Salmo 111, o Salmo 112 e, claro, o Salmo 119. E temos 3 salmos com estrutura alfabética bem visível, mas um pouco irregular. São o Salmo 23, 34 e 145. Além do livro de Salmos, nós temos outros 2 livros na Bíblia que utilizam-se de acróstico, Provérbios e Lamentações. Não significa que esses livros sejam acrósticos. Eles possuem acróstico. Então, o Salmo 119 é estruturado em 22 estrofes, organizadas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Ateu, Teu. E cada estrofe é formada por 8 versos. E cada verso se inicia com a respectiva letra do alfabeto, de forma que cada estrofa sempre tem uma letra do alfabeto. Os 8 primeiros versículos do Salmo 119 é a letra Aleph. Os outros 8 versículos é a letra Bet, e os outros 8 Gimel, e até o final. O Salmo 119 é considerado pelo teólogo Matthews Henry como o alfabeto cristão. Ele nos auxilia a receber a sabedoria do Senhor. Por que o salmista fez uso de acróstico? Utilizou para quê? Criar um mecanismo que permitisse ensinar a decorar a palavra de Deus. Como eu vou executar o que está escrito em Salmos, nesse Salmo 119, vamos ler o versículo 11. O que está escrito lá? Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como é que a gente vai guardar no nosso coração uma coisa que a gente não conhece? Então, esses mecanismos de memorização, você não precisa memorizar o livro de Salmos. Você não precisa memorizar o livro de os 176 versículos do Salmo 119. Mas você precisa decorar algumas coisas. Amém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a decorarem algumas coisas. Temos que memorizar, refletir e viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Se nós queremos ser bem-aventurados, nós temos que fazer o quê? Colocar os mandamentos nos nossos corações. Então nós temos que memorizar, refletir e viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia, tornando esses ensinamentos um guia, uma orientação em relação a tudo aquilo que a gente vai fazer nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Amém? Quem vai fazer isso? Só um? Caramba! Precisamos terminar, chegar até o final da aula para ver se mais mãos vão subir. Amém? Ao fazer isso, estamos buscando nos proteger do pecado.
pois a palavra de Deus funciona como um guia moral e espiritual. Esse versículo 11, que nós lemos agora, faz parte de um conjunto de versículos que expressam a alegria de seguir os mandamentos do Senhor. Aí vocês vão falar, o que tem a ver pecado com alegria? Muita coisa. O fato de a gente não pecar é muito alegre. Isso enche nossos corações de alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu fico muito alegre em não pecar. E fico muito chateado quando eu peco. A estrutura do Salmo 119 é magnífica. Sua extensão também impressiona. E o que dizer sobre sua expressão? Pode parecer contraditório, mas os 176 versículos deste Salmo tratam do mesmo tema, a Bíblia, a lei. Lembremos de uma coisa, os 10 mandamentos é o resumo da lei. Só para vocês terem uma ideia, nós temos todo um livro da Bíblia chamado Números, que é resumo da segunda tábua da lei de Moisés. E temos Levítico, que é um resumo da primeira tábua da lei de Moisés. Ou seja, quem já leu Levítico, quem já leu Números, vem a extensão desses livros. A Bíblia toda é a lei do Senhor. A gente fala na sola Escritura, somente a Escritura, mas também temos que falar de toda a Escritura. Toda a Escritura é importante. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Sempre é colocada uma casca de banana nas nossas vidas para que a gente fale que a palavra de Deus está na Bíblia. Não. A palavra de Deus é a Bíblia. E por que as pessoas fazem isso? Para a gente escorregar nessa casca de banana. Porque se eu falo que a palavra de Deus está contida, isso dá margem a falar que tem erros na palavra, mas não tem erro nessa palavra. Ela é perfeita. Amém? Há umas novas orientações teológicas que tentam também amenizar esse dilema, falando que a palavra se faz de Deus no momento que ela toca nossos corações, não é isso? Aqui é a palavra de Deus. Amém? É claro que a teologia entende que a teologia é uma ciência humana, então é uma relação de Deus com o homem. Então tem que ter o homem no processo. Mas Deus existe independente de nós. A palavra de Deus existe independente de nós. Os Salmos, eles estabelecem uma ligação da lei com a alma. Então nós entendemos que o livro de Salmos fala da lei. E quando nós estamos com problemas, quando nós estamos em situações, nos vales da vida, normalmente a gente é orientado pelo Espírito Santo a ler o livro de Salmos. Por quê? Porque o livro de Salmos estabelece essa relação da lei com nossas almas. E às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, a gente se conforta com a leitura do livro de Salmos. Da mesma forma, o livro de Provérbios, ele estabelece uma ligação da lei com a nossa vida cotidiana. Assim como Cantares estabelece uma ligação da lei com a nossa relação matrimonial, com a sua relação. Então, o Salmo é uma ligação da lei com a nossa alma. Amém? Vamos ler de novo o versículo 1 do Salmo 119.
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Eu espero que essa seja a última vez que a gente leia esse versículo com a seguinte perspectiva. Quando nós lemos normalmente o Salmo 119, nós temos um peso muito grande. Por quê? Porque ele diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Nós somos pecadores. Nós não somos irrepreensíveis. Então nós não vamos ser felizes. Surge aqui uma questão na nossa cabeça. Como eu vou ser feliz? Como eu vou ser bem-aventurado? Se aqui no Salmo 119, no seu primeiro versículo, está escrito que temos que ser irrepreensíveis nos nossos caminhos. Literalmente, andar irrepreensivelmente no caminho do Senhor. Tem Bíblias cuja tradução está escrito retos. Nós temos que considerar que o saltério tem uma estrutura geral. Assim como nós falamos que a Bíblia é toda. Por que ela é toda? Porque ela se autoexplica também. Tem coisas que a gente não entende e que a gente tem que ler outros versículos para entender o que Deus está falando para conosco. A mesma coisa acontece aqui nesse salmo. Temos que considerar que a estrutura geral do saltério é composta de 5 livros. Nós vimos na nossa primeira aula. E, fazendo parênteses, por que 5 livros? Porque há uma ligação entre a lei e qual é a lei naquela época? É o Pentateuco, o Torá. São quantos livros? 5 livros. Os escritores de Salmo têm a sabedoria de estruturar em 5 livros para comunicar que os Salmos são a lei aplicada à alma. Como é a lei? 5 livros. Como é o saltério? 5 livros. Então vamos voltar ao nosso assunto, que é um assunto espinhoso. Bom, a gente está incomodado com essa necessidade de não sermos irrepreensíveis. Vamos ler então o Salmo 1 novamente, os versículos 1 e 2. Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado, mais uma vez, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ao seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa que tem a lei de Deus? Quem é o aventurado no início do saltério? Quem é ele que tem a lei de Deus? Então, o que nós começamos a analisar aqui? Que o primeiro assunto do saltério é a lei de Deus. Então, primeiro assunto, lei de Deus. Nós vamos começar a estabelecer aqui algumas ligações entre os salmos que compõem o saltério, para a gente sair do nosso problema. Vamos então agora para o Salmo 2, para ver de que trata o Salmo 2. Versículos 1 a 6 do Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E no final, no versículo 12,
do Salmo 2. Veem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. De que nós estamos falando aqui no Salmo 2? Se o Salmo 1 tem uma ligação direta com a lei, o Salmo 2 tem uma ligação direta com o Messias, com o ungido, o rei que é filho. Então, aqui nós temos a primeira conexão, a primeira ponte de sustentação dos Salmos. De um lado, no Salmo 1, a lei, e no Salmo 2, o que nós temos? O Messias. Então, é uma junção. Estamos começando a fazer uma corrente entre os Salmos. Vamos ler agora o Salmo 18. Salmo 18, versículo 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E vamos no final, no versículo 12. Versículo 49. Versículo 49 e 50. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias a seu rei, e usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. A palavra ungido, a tradução nós já vimos que é Messias em hebraico. E quem é o ungido de Deus? Jesus, Cristo, nosso Senhor. Então o Salmo 18 está falando de quê? De Cristo. Nós vemos o versículo 49. Vamos ler de novo. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é citado, esse versículo, em Hebreus, no capítulo 2, para dizer que Cristo canta louvores com a congregação. Ou seja, o próprio autor de Hebreus interpreta que o Salmo 18 fala do Messias. E aqui, então, nós temos uma segunda junção do saltério. Que junção é essa? A junção do Salmo 18 com o Salmo 19. Nós já limos o Salmo 19. E de que trata o Salmo 19? Da lei do Senhor. Então, lei, Jesus, Jesus, lei, lei, Jesus. A lei do Senhor é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Ela restaura a alma. Vamos ler, aqui tem uma questão importante no Salmo 19, que pode ter fugido, que está nos versículos, está no versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Vamos ler com atenção. A lei do Senhor é perfeita. Estamos falando da lei. E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, há uma restauração de uma alma quebrada. Uma alma quebrada é uma alma que pecou. Então, a lei tem essa condição. Então, nós temos aqui Salmo 1, Salmo 2, lei, Messias,
Salmo 18, Messias, lei, no Salmo 19. E para completar essa cadeia, essas pontes, vamos falar de uma terceira ligação, uma terceira junção, que se encontra entre o Salmo 118 e o Salmo 119, que é objeto do nosso estudo. Lá no Salmo 118, vamos ler os 3 primeiros versículos do Salmo 118. E depois completamos com o final. Salmo 118, versículo 1. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E aí, continuemos a versículo 22, aí no final do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Oh, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, oh Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor. Nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. E que pedra é essa? Cristo. Cristo Jesus. Se essa é a terceira junção, então o Salmo 118 fala sobre Cristo. O que nós dependemos do Salmo 119? De que ele fala? Da lei. O Salmo 119 fala da lei. Então eu quero que vocês, a partir de agora, ao ler o Salmo 119, entendam que antes dele teve o Salmo 118. Que o Salmo 118 fala de quê? Jesus Cristo. E a partir dessa relação, que ela não se restringe apenas ao Salmo 118 e 119, e sim aos todos os salmos praticamente, que Jesus Cristo está presente na lei, que Jesus Cristo está presente em toda ação. Nós vamos agora ler de novo o Salmo 119. 119. E eu espero que agora vocês entendam o versículo 1 do Salmo 119. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Agora, quando a gente lê esse versículo, a gente não vai dizer que estamos perdidos. Vamos falar que estamos salvos por conta de que a gente é irrepreensível. Não. Por conta da nossa fé em Jesus Cristo. Ele é irrepreensível. Ele sim consegue atender todos os preceitos da lei. Então, a nossa fé abre as portas de quê? Da felicidade, da bem-aventurança. Porque mediante Jesus que nós nos tornamos irrepreensíveis, pela nossa fé, pela graça de Deus.
Então, nós sempre vamos nos lembrar dessa ligação entre o Salmo 118 e o Salmo 119. Então, no Salmo 118, está escrito que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal pedra do edifício. E aí vamos perguntar a Pedro, que edifício é esse? Bom, vocês são as pedrinhas vivas que estão construindo esse edifício. Que edifício é esse? A igreja do Senhor. Nós somos pedrinhas da igreja. Esse edifício que Cristo está construindo. O edifício da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é o fundamento da nossa salvação? Não são as nossas obras, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a certeza de que podemos ser felizes, mesmo não cumprindo à risca os seus mandamentos, porque Ele cumpriu no nosso lugar. Bom, você entende o tamanho da sabedoria do escritor de Salmos para escrever estes versículos encadeados com essa estruturação. E nós, pela leitura dos Salmos, vemos que é loucura pensar que no Antigo Testamento se cria que a salvação era apenas pelas obras. Nós sabemos que Jesus Cristo já estava presente no Velho Testamento, já estava presente nos Salmos. Agora, nós temos que entender que essa condição não fica na graça. Ao sermos atingidos pela graça, cabe a nós o cumprimento da lei. Jesus não veio para revogar a lei. É um perigo a gente colocar todas as nossas fichas na graça. É claro que a gente coloca todas as fichas na nossa graça, porque nós fomos atendidos pela graça. É sinal disso que nós estamos lendo o livro de Salmos. Nós queremos colocar o livro de Salmos nos nossos corações. E eu gostaria de ler, então, o restante dessa estrofe do Salmo 119, que vai dos versículos 2 ao versículo 8. 119, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então, não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampareis, não me desampares jamais. Não cabe a nós uma postura ou entender que alguém seja visto como uma pessoa cheia de piedade e essa pessoa cheia de piedade não tem doutrina. A gente só pode guardar os mandamentos se a gente conhecer os mandamentos. Não existe essa do bonzinho que vai para o céu, se ele teve condição de ler a palavra do Senhor. Então, essa é uma advertência para nós, que se de fato a graça nos atingiu, com certeza os mandamentos do Senhor têm que estar no nosso coração. A doutrina tem que ser entendida para nós obedecer a Deus. Como eu posso cumprir os decretos do Senhor se eu sei que eu sou um pecador?
Bom, eu já expliquei para vocês essas pontes que existem no Salmo entre a lei e Jesus Cristo. Isso está muito claro no Salmo 62, versículo 12. Salmo 62. Olha esse versículo. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Se eu permanecer nos teus mandamentos, não serei confundido, Senhor. Não me desampares. Eu sei que a lei é o caminho. Eu busco guardar os teus preceitos. E se eu não conseguir? Veja que as duas coisas andam juntas. Nós vimos aqui. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Significa o quê? Deus exerce sua graça para conosco e a gente retribui com o quê? Com o cumprimento da lei, com a obediência. Essa é o mecanismo da nossa salvação. A ti pertence a graça e a nós cabe a retribuição segundo as obras. Essas coisas não brigam. Lei e graça não brigam. Não são inimigas. É uma mentira o que é dito, que ou a gente está embaixo da graça ou a gente está embaixo da lei. Nós estamos embaixo da graça, nós estamos embaixo da lei. Você precisa guardar a lei depois que você recebeu a graça. Nós já recebemos a graça. Então cabe a praticar as coisas boas. Vamos ler o Salmo 85, versículo 10. Salmo 85. A graça e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijaram. Graça está para a justiça, como verdade está para a paz. Logo, a graça e a justiça se beijam. Cristo nos ensinou a guardar os seus mandamentos. Ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se eu gosto da graça de Deus, é porque amo a Jesus. Logo, guardo os seus mandamentos. Está tudo interligado. Lei e graça. Se eu recebi a graça, Deus sabia que eu iria cumprir a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos. Amém? Bom, a palavra do Senhor, ela apresenta algumas qualidades. O Salmo 119 retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Ele procura descrever algumas qualidades das escrituras que atestam a excelência da lei. Outros salmos enfatizam mais o caráter e os feitos do Senhor. O Salmo 119 destaca o quê? A sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la. A palavra do Senhor
tem como qualidade a justiça. Está lá no versículo 75 do Salmo 119. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. A palavra do Senhor também é doce, outra qualidade da lei do Senhor. Está no Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel à minha boca. O salmista declara ainda que a lei do Senhor é verdade. Versículo 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A Escritura, ela traz um conjunto de benefícios para nós. Ela nos traz estabilidade. Ela nos traz liberdade. E ela nos dá vida. Salmo 119, versículo 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Verso 23. Estabilidade. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Ou seja, independente do ambiente, das intempéries da vida, a gente está sempre presente na palavra. A revista mostra que devemos estudar a Bíblia de algumas formas. Então, acho que está disponível para vocês. E que formas são essas? Nós devemos estudar a Bíblia como quem cuida de um tesouro precioso e com ele se deslumbra. Está no versículo 127 e 162. Não vamos ler agora. Devemos ler a Bíblia como quem se delicia com coisas apreciáveis. Devemos ler a Bíblia como quem depende da Bíblia para viver. Devemos ver a Bíblia assim, como quem depende da Bíblia para viver, porque a gente depende da Bíblia para viver. Devemos ler a Bíblia como quem está em busca de orientação. Devemos ler a Bíblia para ter um encontro com a própria sabedoria. Devemos ler a Bíblia como quem encontra consolo e abrigo. Devemos ler a Bíblia como quem ganhou liberdade e paz. Devemos ler o Salmo 119 como quem encontra tempo para se dedicar à palavra. Devemos ler a palavra como quem ama a palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia como quem tem uma prioridade definida na vida. Devemos ler a Bíblia como quem sabe que tem um espelho para se mirar. Devemos ler a Bíblia como quem caminha na direção ao maravilhoso. Devemos ler a Bíblia como quem tomou uma resolução definitiva. Devemos ler a Bíblia como quem deseja o autoaperfeiçoamento. Devemos ler a Bíblia como alguém que almeja ter audácia para testemunhar. Como quem submete-se incondicionalmente a Deus.
como quem está firmado na esperança, como quem esforça-se pela santidade, como quem está repleto de alegria na presença do Senhor. Amém. E para finalizar, vamos ler. Bom, o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar aos preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade, jamais andará nas trevas. E para terminar, o Salmo 119 tem o versículo 105. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Amém.